Meus caríssimos alunos, cá estou para apresentar a vocês alguns recursos complementares, nós estamos a chamar de bônus. Hoje o tema versa sobre sexualidade, expressões de sexualidade. Faço uma breve provocação de início e depois passo a apresentar os recursos. Evidentemente, estamos a falar no cenário da psicanálise. Evidentemente, estamos a falar alunos em psicanálise que já se encontram dentro de uma cultura no campo da psicanálise. Importante que tenhamos conhecimentos das diversas expressões no campo da sexualidade. Evidentemente, sempre a lembrar, precisamos nos despir dos nossos preconceitos, precisamos nos despir de nossas crenças, nossos valores. Nossas crenças e nossos valores nos orienta a cada um de vocês. Mas nossas crenças e nossos valores não são dados como critérios de julgamento. Portanto, passo a apresentar a vocês uma tipologia de expressões em sexualidade para nosso conhecimento, para que possamos trabalhar nas clínicas, possamos trabalhar nos tratamentos online e nos darmos conta dessa diversidade. Então, estamos a falar hoje de sexualidade e suas expressões. Primeiro ponto de partida, estamos diante de uma diversidade enorme, significativa no campo da sexualidade. Estamos a experimentar gêneros, fluidos, que se movimentam de acordo com expressões culturais e sociais. É preciso que tenhamos habilidades de aceitação, compreensão, sensibilidade. Importante lembrar também da exploração, da exposição, da expressão da sexualidade digital. Duas que serão comentadas em diversos recursos: sexting e pornografia. Sexting, textos eróticos via tecnologia, e a pornografia também via tecnologia. Uma sexualidade digital que cresce a cada dia de maneira exponencial. Vamos falar também de uma outra tipologia que nós chamamos de assexualidade, uma identidade legítima, uma identidade válida. Trata-se de uma orientação sexual legítima. Assexualidade. Estamos a falar hoje da saúde sexual numa perspectiva de bem-estar. Precisamos lembrar também, em falando da diversidade, das relações não monogâmicas consensuais, onde nós nos damos conta do poliamor, das relações abertas, das anarquias relacionais. Avançando, e podemos já fechar as considerações de início, lembramos ainda que diante dessa diversidade de expressões, nós nos enfrentamos, nos damos conta dos dilemas éticos.
Dilemas éticos quando consideramos o lugar dos consentimentos. Quando consideramos o lugar dos consentimentos nas concessões sexuais. Tudo isso gera impactos diante das mudanças sociais e culturais. São novas expressões, novas manifestações da sexualidade. Ainda precisamos considerar as sexualidades marginalizadas que precisam ser despatologizadas, tirar delas as características de patologias, de modo especial um olhar para a comunidade LGBT guia mais, e finalmente, ainda no contexto das expressões em sexualidade, das diversas tipologias, da busca da saúde sexual, da busca do bem-estar, lembrar do impacto, também nesses últimos tempos, cada vez maior, dos traumas sexuais. A necessidade urgente de priorizarmos a educação sexual. Todo esse cenário, todo esse fenômeno, toda essa experiência, ou carregada de satisfação, ou carregada de sofrimentos, se apresentará no nosso trabalho de terapeutas psicanalíticos. Bem-vindos, então, ao nosso tema de hoje. Apresento agora os recursos para uma sensibilização, para uma iniciação, para um conhecimento. Estava a observar que o nosso reloginho da gravação estava parado. Retorno para dar continuidade. Diante dessas variáveis apresentadas, ainda temos dilemas éticos quando nós pensamos do lugar dos consentimentos nas interações sexuais. Ainda que tenhamos o consentimento, nos encontramos diante de dilemas éticos. Importante lembrar também do impacto das mudanças socioculturais em relação às diversas expressões de sexualidade. Vamos abordar também sexualidades marginais, que não podemos chamar de patologias, a experiência da comunidade LGBT, guia mais, a ser considerada. E, finalmente, diante dessa diversidade de expressões, das diversas tipologias, quando estamos a buscar uma saúde sexual, um bem-estar, precisamos lembrar que a nossa época, século XXI, estamos a vivenciar um aumento dos traumas no campo da sexualidade. Daí a necessidade e a importância da educação sexual. Bem, com essas considerações, vamos apresentar os nossos recursos para o nosso encontro de hoje. Bem-vindos ao nosso trabalho e vamos aos temas e vamos às provocações. Apresento o primeiro recurso. Lembrem-se que nós combinamos que nessa sessão de complementos, numa perspectiva de bônus, sempre estaria a abrir a partir de uma preleção, de uma breve reflexão. Então, como disse a vocês, o número que se apresenta cá é sempre indicando quantos temas estão sendo abordados nesse recurso. Aqui nós temos então sexualidade, temos 10 temáticas
Evidentemente, de uma forma livre, já iniciei e comentei cada uma delas, apenas apresentando um pouco do cenário. Questões que nós precisamos pensar, considerar, quando nós falamos de sexualidade e de expressões sexuais. Primeiro, da diversidade sexual e gênero fluido. Maior visibilidade e aceitação social da diversidade sexual e identidade de gênero fluidas. Atenção! Outra expressão importante, exploração da sexualidade digital, estava a comentar, crescente uso de tecnologias digitais para expressões de sexualidade como sexting, pornografia, encontros virtuais. Reconhecimento da sexualidade, identidade válida. Cenário, maior reconhecimento social e científico da assexualidade como uma orientação sexual legítima. Maior ênfase na saúde sexual e bem-estar. Aumento da conscientização sobre a saúde sexual integral, incluindo aspectos físicos, emocionais e relacionais. Redefinição das relações não monogâmicas. Maior visibilidade e aceitação de práticas não monogâmicas consensuais. Poliamor, relacionamentos abertos, anarquia relacional. Desafios e dilemas da ética e do consentimento. Crescente conscientização sobre a importância do consentimento explícito em todas as interações sexuais. Impacto das mudanças sociais e culturais, transformações rápidas nas normas sociais e culturais sobre sexualidade. Despatologização das sexualidades marginalizadas. Um olhar especial, né, para a questão da aceitação e igualdade de direito das pessoas da comunidade LGBT-guia+. Finalmente, aumento da consciência sobre trauma sexual, crescente conscientização sobre a prevalência do trauma sexual e de suas consequências no século XXI. Finalmente, promover uma educação, necessidade de uma educação sexual mais abrangente, inclusiva, em resposta à diversidade de mitos e desinformação. Esse é o contexto do nosso trabalho. Então vamos ao próximo recurso, vamos ver aqui na sequência, eu já deixei aberto para nos facilitar. Aqui nós temos uma tipologia que se apresenta praticamente com 20 considerações, não farei a leitura delas em termos conceituais, apenas substantivando as temáticas, diversidade de identidades de gênero, orientação sexual, sexualidade na era digital, questões de consentimento e cultura de cancelamento. Aqui as expressões em inglês eu coloquei uma notinha para ajudá-los. Mudanças nas dinâmicas de relacionamento, educação sexual e reprodutiva. Aqui, quanto ao primeiro, sensibilização. Quanto às diversas tipologias, sexualidade pós-gênero, sexualidade pansexual, sexualidade demissexual, sexualidade digital, sexualidade solo, sexualidade assexual, sexualidade ecofeminista, sexualidade pós-trauma, sexualidade king positiva, sexualidade queer, sexualidade grey assexual, sexualidade neurodivergente, sexualidade de identidade expandida, sexualidade consensual não monogâmica. Vejam a diversidade das tipologias para que a gente possa considerar e tomar conhecimento. Vamos para o próximo.
Aqui nós temos uma sequência de 5, sempre de 5. Não vou apresentar cada uma delas. Diversidade de identidades. Aqui nós temos um texto a respeito da compreensão da sexualidade infantil. E aqui nós temos um texto a respeito das expressões teóricas da sexualidade, do legado freudiano. Expressões freudianas a respeito da sexualidade. Vamos voltar ao anterior. Quero lhes mostrar uma coisa. Dentro desse texto, eu coloquei aqui de 1 a 7 textos que nós trabalhamos ao longo do nosso curso a respeito de sexualidade. Portanto, se você abrir, você terá um acesso direto aos mapas mentais sobre o assunto indicado. Perfeito? Então, voltamos lá, eu perdi o texto agora, mas não tem problema. Mas a ideia era importante. Naquele texto, nós temos 7 textos a respeito de sexualidade, cada texto se apresentando a partir de um mapa mental a respeito da sexualidade que nós trabalhamos nos nossos encontros. Meus caríssimos amigos, esta era a proposta de hoje. Continuarei na sequência, no espaço de 10 a 15 minutos, apenas apresentando os recursos considerados e apresentados a vocês numa perspectiva de bônus, de agregar repertório, de agregar mais conhecimento e de convidar a cada um de vocês para aprofundar. Evidentemente, uma dica didática e pedagógica: procurem aqueles assuntos que são pertinentes à realidade, ao entorno, à região, bairro, cidade, estado de vocês. Uma primeira experiência com temas, com expressões de sexualidade que vocês experimentam na proximidade, no dia a dia, ajuda em muito no processo de ensino-aprendizagem. Evidentemente, por falarmos de uma terapia online, evidentemente, não podemos geograficamente circunscrever aos limites físicos, porque quando você começar os seus atendimentos e abrir para um universo maior, que rompe cidade, rompe estado e se espalha pela totalidade do nosso Brasil, nós vamos experimentar diversas expressões. É importante que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos domínio dos conceitos e saibamos compreender as diversas expressões. Uma compreensão chamada compreensão psicanalítica. Uma compreensão chamada psicanalítica que nos pede sempre uma visão, uma abordagem de inclusão. Meus queridos alunos, um bom trabalho, bom estudo e até nos vermos novamente.